Bem-vindo ao AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente e expandir os horizontes. Eu sou Cibele Deis e hoje eu estou com Rafael Kiso, fundador da MLab, da plataforma de gestão de mídias sociais, além de publicitário, especialista de marketing digital e de gestão de inovação, professor, autor de 2 best-sellers, um profissional extremamente premiado. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso AbraCast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse evento incrível e poder falar um pouquinho mais para a turma sobre como usar as mídias sociais, né, ao seu favor. Não, e não só as mídias, né? Porque antes de começar você me ajudou a mexer no celular, como que eu acho aqui, o Não Perturbe, que eu já tive uma consultoria de como fazer. Maravilha. Você fez uma palestra aqui no Congresso sensacional. E na palestra você falou sobre o uso da rede social, né? Me fale um pouquinho sobre isso e qual a rede hoje que está em alta. Hoje a gente usa mais as redes sociais do que a televisão, né? Então é um fenômeno atual e por isso a gente tem que estar onde as pessoas estão. Onde, em que contexto, né, elas estão mais abertas para falar sobre esse assunto. Hoje, sem dúvida nenhuma, as mídias sociais. A gente hoje passa em torno de 30 horas só no TikTok por mês. Ou seja, tem muita gente que não está trabalhando, mas estamos lá mais de 30 horas. Depois tem o YouTube, etc. Quando a gente coloca em perspectiva o ranking das mídias sociais, em primeiro lugar está o YouTube com 144 milhões de usuários brasileiros, depois o Instagram com 140 milhões de usuários brasileiros, aí vem o Facebook com 116, TikTok com 113, o que já é um fenômeno, né? Porque o TikTok há 3, 4 anos atrás tinha 0 no Brasil. Mas qual geração que usa TikTok? Porque eu acho que eu sou meia velha, sou da X, porque eu não sou do TikTok. Eu sou mais... Às vezes eu pergunto assim, quem aí tem Facebook? Aí levando um monte de gente. Então isso... Aqui estão os velhos. Então isso que eu ia te perguntar, sabe que eu tenho até medo de colocar em Facebook, porque para não revelar muito a idade, né? Exatamente. Porque assim, eu falo que é coisa de velho, né? E aí então eu ponho no Instagram, mas o meu Instagram ele replica no Facebook. No Facebook. Mas assim, o Facebook já é maior do que o próprio... Desculpa, o Instagram já é melhor do que o Facebook, já é maior do que o Facebook, né? Então há uma migração já do Facebook para o Instagram, como você fez. Mas no caso do TikTok, são 113 milhões de usuários brasileiros acima de 18 anos. Essa contabilização não pega as pessoas abaixo de 18 anos. E mais de 60% dessa turma tem mais do que 25 anos. Então não é mais aquela plataforma da galerinha jovem, só de dancinha e tudo mais, né? Já é um outro fenômeno. Então essa é a importância da gente entender em perspectiva o tamanho que esse negócio tem, onde a gente está passando muito tempo e a gente precisa estar lá para se comunicar e para conversar com as pessoas. Mas apesar que eu acho que o WhatsApp... Gente, eu não consigo, acho que eu não fico 1 hora sem WhatsApp. Apesar que esses dias eu tô tão corrida aqui que eu não tô respondendo ninguém. Aliás, eu peço desculpa para as pessoas que eu não respondi. Mas, enfim, ele é um fenômeno, né, também, o WhatsApp é um fenômeno. Né? Ele está presente em 99,9% dos smartphones do Brasil. É o aplicativo mais usado pelo brasileiro para se comunicar com empresas e tudo mais, né? Só que o WhatsApp, por si, ele não está na categoria de redes sociais. Ele é um aplicativo de mensagens. Mas, certamente, ele tem importância dentro dessa estratégia de comunicação. É cada vez mais sobre o marketing conversacional. Sim. Esse é o termo, né? Porque a gente precisa entender que é mais sobre conversação do que conversão direta. A gente tenta chegar chegando, né? Chegar fazendo propaganda, tentando vender, e cada vez mais a rejeição a esse tipo de abordagem. Aliás, você já antecipou uma que eu ia te fazer, né? O que não fazer nas redes sociais, que você até chegou a comentar sobre ruídos da comunicação, né? Depois você comenta um pouquinho sobre isso. E também a questão de, às vezes, é muito impositivo, né? Fica assim, saiba mais, não perca sobre isso. Então, que isso não é uma boa estratégia, né? Aquela coisa de oferta ostensiva, assim, né? Mais agressiva. Esse tipo de coisa não funciona nas plataformas de mídias sociais. Funciona em outras mídias, porque em outras mídias as pessoas foram educadas a assistir propaganda. Você já é educado desde criança que na televisão passa propaganda comercial, então você não liga mais. Mas nas redes sociais as pessoas têm opção de sair dali para outro lugar, não querer ver, pular. Por exemplo, no YouTube, quando a gente entra, a gente pula, né? Pular, né? Exatamente. Então a gente tem essa opção. Então na prática a gente está querendo entrar lá para se entreter, para ver um conteúdo, para falar com as outras pessoas. Então a gente, enquanto negócio, a gente precisa se portar como uma pessoa e não se portar como uma instituição que tem ali uma propaganda bonita e maravilhosa. Inclusive, que eu não falei na palestra, hoje os conteúdos low-fi têm maior resultado do que os conteúdos hi-fi. O que é hi-fi e low-fi?
low fidelity e high fidelity. Low fidelity são os conteúdos menos polidos, menos cinematográficos, menos editados, feitos com o seu próprio celular. Mais autênticos, né? Mais autêntico. Porque gera uma conexão mais direta com as pessoas. Por isso que os influencers bombam. Porque às vezes eles pegam e falam assim, Só que acima de tudo, os influenciadores sabem fazer conteúdo. Eles não fazem propaganda, né? Apesar de ter as publis deles. Só que mesmo a publi está dentro de um contexto, de um conteúdo. Não soa como propaganda. Você até falou de uma palavra que eu achei super interessante. Você falou em infoentretenimento. Infotenimento. Infotenimento, Porque todo mundo entra nas mídias sociais para se entreter, né? Então você entra no TikTok porque você quer passar um tempo. A gente não pode nadar contra a maré. Falar assim, não, meu negócio aqui é sério, etc. Obviamente que não é fazer piada, mas é você usar técnicas de entretenimento, que significa técnicas de edição, retenção, de como contar uma história, para dentro do seu conteúdo, para que você possa informar melhor aquilo que você quer informar. Então pensa comigo que um documentário da NetGeo é entretenimento. Um filme de terror é entretenimento, então não precisa ser piada, comédia, humor, né? E sim a forma como você narra a mensagem. Sabe aquelas séries que o começo do episódio já mostram alguma coisa que aconteceu? Sim. Para quem aqui assistiu Breaking Bad, né, sabe muito bem que o começo do episódio apareceu um negócio e fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí depois ele é desdobrando. Cria expectativa e gera retenção até o final do episódio. É técnica. Dá para fazer isso hoje num vídeo dentro das redes sociais. Né? E onde que eu busco esses cursos aí para essas técnicas? Me siga aí, ó, Rafael Kiso, @RafaelKiso, Kiso, e @SocialMLabs, que a gente também cria esse tipo de conteúdo todos os dias. Temos o nosso próprio podcast, que é o Papo Social Media, onde a gente leva especialistas, inclusive um dia a gente levou o Kaique Torres, que é especialista em vídeos, lá do Grupo Primo, é o responsável lá pelos principais canais do YouTube hoje, e ele deu uma aula também sobre esse tipo de assunto. Ó, pessoal, dica de ouro, hein? Vamos seguir aí o Rafael Kiso. Também tem muito conteúdo, nossa, muito legal isso, por isso também que você está aqui conosco, né? Até para ajudar aqui o nosso pessoal aqui, para disseminar o conhecimento, muito bacana isso. E aí você falou, então, sobre essa, do que não fazer, né? Agora, o que fazer que você fala, ó, comece por aí que vai bombar, que isso é uma dica de ouro, o que eu posso fazer até para fazer uma forma mágica, alguma coisa? Eu afirmo sempre que não existe mágica, existe lógica. E por isso que eu sempre explico a lógica nos meus conteúdos e na palestra. Eu nunca te dou, assim, um hack, o atalho, porque assim como na vida, né, não tem atalho, não tem hack, tem trabalho. Então, assim, o começo de tudo é a primeira etapa de qualquer jornada, que é a descoberta. As pessoas precisam descobrir que você existe. Como? Através de conteúdo em vídeo curto. O conteúdo de vídeo curto, TikTok, Shorts e os Reels, por isso Shorts é do YouTube. É 1 minuto, né? 1 minuto e meio agora, para ser distribuído para não seguidores, né, para você alcançar um público novo. O Shorts acabou de ser ampliado para 3 minutos. O TikTok permite você fazer 10 minutos. O Reels também pode ser 10 minutos, só que acima de 1 minuto e meio ele não é distribuído para não seguidores. Então você tem uma limitação ali. Se você quiser realmente entrar no radar de novas pessoas, fique até 1 minuto e meio. Então os vídeos curtos, os algoritmos foram pensados para distribuir o seu conteúdo para pessoas novas. Então você tem esse benefício de achar pessoas novas e entrar no radar, que é a primeira etapa. Qual o tipo de conteúdo que você deve fazer nessa primeira etapa? É aquele conteúdo de valor prático, alguma coisa útil, que responde a uma dúvida existente. Sabe aquelas caixinhas de perguntas, né? Isso é a cara de um conteúdo de descoberta. Aliás, eu vi que você põe nas suas redes, aí tem alguma curiosidade, tem várias coisas. Então, porque você tem que saber o que as pessoas estão pensando, ou quais são as dúvidas, dores ou desejos, e falar sobre isso. E não é falar sobre si. Que o erro que é muito comum fazer, né? Você entra na rede social de alguém e só está falando de si. Olha meu produto, olha meu serviço, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito. Mas as pessoas não querem saber de você, elas querem saber delas mesmas. Fala assim, não, mas eu tenho essa dor, tenho essa dúvida, você pode me ajudar? Né? E é sobre isso no começo da jornada, é sobre conteúdo útil. É mais sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende para conseguir colocar na cabeça da pessoa que você é uma autoridade, que você pode ajudar ela nessa jornada. Não, sensacional. Aliás, você fechou palestra aqui você fechou a palestra no congresso com essa frase, né? E para conseguir mais seguidores, até para eu levar mais o meu conhecimento, você acha que o tráfego pago é uma boa ou vale a pena insistir no orgânico? Não tem uma coisa sem a outra. Geralmente, quando você só vai pelo orgânico, que é o padrão da maioria, você tem uma limitação, né? E que, claro, vai depender muito do seu próprio conteúdo para que você seja compartilhado, para que o algoritmo também te recomende, para você entrar no radar de mais pessoas. Só no orgânico, muita gente comete um erro que é querer viralizar.
aparentemente viralizar é bom, mas invariavelmente viralizar é ruim. Primeiro porque só pela etimologia da palavra viral, vírus, é uma coisa ruim. Vírus é uma coisa que se espalha desenfreadamente e que afeta o sistema, infecta o sistema e derruba o sistema. E é isso que acontece quando você viraliza nas redes sociais. Porque na maioria das vezes você viraliza pelos motivos errados. Porque a pessoa gostou de você, da frase que você fez e não do negócio que você tem para vender. E aí acontece que vem um monte de seguidor novo que no dia seguinte você fala de previdência privada e ninguém vai curtir. Mas que não vai agregar, né? Não, ninguém vai interagir naquele seu post de amanhã. E muito menos converter. E aí acontece que o seu engajamento cai, o seu alcance orgânico cai, e aí o seu perfil começa a flopar no jargão popular, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente pode criar um conteúdo de valor, conteúdo útil, como a gente falou, evitar de querer viralizar a qualquer custo, entrar nas trends todas qualquer, mas potencializar o que é bom com mídia paga. Então eu pego aquele conteúdo, aquele Reels que teve um desempenho acima da média e eu potencializo ele com mídia paga para as pessoas certas, que é o meu público-alvo. Eu sei quem é o meu público, então eu vou entregar esse conteúdo que já foi bom, que já se mostrou bom, que inclusive trouxe seguidores, e eu vou impulsionar para mais pessoas. Essa aí dica é de ouro, hein? Serve aí para qualquer um. E a outra coisa também que o horário, depende do horário, tem algum... Porque eu fiquei sabendo que depende de alguns horários, às vezes você não tem tanto. Aliás, em algum momento você teve algum post que até você fez que não deu muito certo, que às vezes nem a sua mãe curtiu, alguma coisa assim. A gente tem assim situações, né? Quando eu visito ali os perfis das empresas, eu vejo que tem muitos posts de propaganda. Aí tem um post lá muito agressivo de propaganda, sei lá, de um plano. Aí você tem 8 likes, um comentário. 8 likes, aí você vai ver quem deu like são os próprios funcionários. Só que quantos funcionários tem a empresa? Tem mais do que 8. Então, assim, nem os funcionários deram like. Né? E o comentário é da mãe de um funcionário, só para dar uma agradada. Né? Ou então alguém postou o conteúdo de alguém e a própria pessoa nem viu, né? Exatamente. Às vezes o primeiro comentário é da própria pessoa que postou, que é só para fixar um comentário. Então, assim, é uma lástima, né? Porque fica um monólogo. Exato. E não é um monólogo, né? Rede social é social, é sobre diálogo, é sobre relacionamento. Tem que interagir, Tem que interagir. Então você, de repente, teve um comentário, você pode comentar de volta fazendo uma pergunta genuína para você querer saber mais sobre a pessoa, saber mais sobre as dores dela, as dúvidas que ela tem, para que você aprenda e crie conteúdos melhores, mas também para ter mais engajamento, porque tendo mais engajamento você tem mais alcance. E aí, mudando um pouquinho de assunto, vou falar um pouquinho sobre a importância dos podcasts, né? Por que você acha que esse canal tem sido assim tão procurado, né? Que as pessoas têm criado tantos novos podcasts? Eu criei um podcast, mas eu criei um podcast em função de uma pesquisa. Alguns anos atrás eu me deparei com uma pesquisa da Vox Media, aqui no Brasil inclusive, mostrando que os hosts de podcasts já são mais considerados influentes do que os influenciadores digitais, do que as celebridades da televisão. Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas que escutam podcasts tomam decisões em função daquilo que escutou no podcast. Eu tenho certeza, depois desse bate-papo aqui, o pessoal vai mudar muita coisa aí. Percebe que um influenciador fazendo uma publicidade paga tem menos veracidade, autenticidade do que a gente conversando aqui. Você traz um especialista para falar sobre o assunto e a pessoa escuta uma opinião verdadeira e toma uma decisão com base naquilo. E, portanto, os hosts de podcast começaram a ter mais influência. Até porque ele traz um especialista, e o especialista acaba transferindo essa autoridade por osmose ali, né? Para aquele podcast. E aí eu falei, bom, se eu quero então me tornar cada vez mais uma autoridade, eu posso até eventualmente estar num podcast como esse, mas essencialmente eu preciso ter o meu próprio podcast para aparecer todas as semanas. Porque quantas vezes aparece um podcast por aí? Não, é quando eu sou convidado, então é de vez em quando, esporádico. Mas então eu preciso ter frequência, e frequência é o fator-chave para gerar resultados. Se você não tiver frequência na cabeça das pessoas, elas não lembram de você. Sabe aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado? É verdade. Então, se você não tem o seu próprio formato, se você não aparece mais vezes, as pessoas esquecem que você existe. Então você tem que ter essa frequência, essa consistência, né? Por isso da importância do podcast. Porque o podcast, ele ajuda a gente a produzir um conteúdo mais longo, a princípio, só que esse conteúdo longo gera vários cortes de vídeos curtos. E a gente consegue, então, com um único episódio, alimentar todas as plataformas e ter frequência, entendeu? Essa é a jogada. Sensacional. E a gente aqui, pensando até no Abracast, né, que é uma iniciativa que a gente quer até expandir nosso segmento, acredito que a gente está até alinhado ao nosso propósito, que é exatamente trazer pessoas como você, né, compartilhando conhecimento. E aí uma curiosidade, você mesmo administra suas redes sociais ou você tem um time que te apoia? Até novembro do ano passado,
tudo feito por mim. Por duas razões. Primeiro que eu trabalho com isso, né? Então eu preciso ter a mão na massa para saber o que está funcionando ou não, para poder falar para as pessoas. Até novembro do ano passado, então eu fazia edição de vídeo, eu filmava, eu fazia a imagem, o texto e tudo. Isso é muito bom, porque a gente fica afiado. Chega um momento que a demanda é grande por mais conteúdos. Esse foi o ponto da virada. Porque para fazer mais conteúdos, eu já não tenho braço. Então, por exemplo, estou participando desse podcast. Depois eu vou fazer corte desse podcast. Então, alguém faz essa edição e essa mineração para mim. Então, hoje, a parte toda de vídeo, ela é terceirizada, porque alguém vai lá, recorta e tudo mais. E eu estou iniciando um perfil em espanhol. Então, a gente está expandindo. Uau. Então, o perfil espanhol já não é feito por mim integralmente. Tem alguém que traduz, adapta um post meu em português para o espanhol, publica e assim vai. Mas os meus posts do dia a dia ainda, os de pesquisa, quem me segue aí, quem não me segue, obviamente, siga, por favor. Mas quem já me segue, já conhece que todos os posts que eu faço são de pesquisas e dados para te ajudar a tomar melhores decisões. Então é um trabalho meu de curadoria, de ler relatórios e pesquisas, e identificar aquilo que é o ouro para trazer ali para dentro do post com insights que vai fazer diferença. Aí não tem como terceirizar esse tipo de coisa, né? Tem que ser eu mesmo. E os comentários sou eu também. Todos os comentários eu que respondo. Não, sensacional, Rafael. Acho que não foi só um bate-papo, foi uma consultoria que você deu. Adorei esse bate-papo. Ficaria aqui muito, muito mais tempo. Você é um cara sensacional. Sou sua fã. Bom, pessoal, eu estou encerrando esse episódio agora. E se você gostou, curtem, compartilhe e siga as nossas redes sociais. E continue com a gente, porque temos muito mais. Até mais.